2 de novembro de 2022, dia em que a nossa sociedade reserva para relembrarmos aquelas pessoas queridas que fizeram e que fazem parte da nossa história de vida. Pessoas que gostaríamos sim que estivessem ainda conosco, mas que não estão mais. E naturalmente, esse dia é marcado pela saudade. A saudade, ela tem dois lados que precisam ser vividos da forma adequada. O primeiro lado é o lado da tristeza, é o lado da perplexidade, é o lado da reflexão, que tem que nos direcionar para algo construtivo e não destrutivo. Porque a tristeza não é de todo ruim quando direcionada para o lado certo. E a saudade, com base no luto, traz consigo a ideia de que nós não somos permanentes neste mundo. Existe um salmo que diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? O nosso tempo de vida aqui nesta terra, ele é limitado. Um dia nós estaremos também sendo lembrados por aqueles que estarão aqui. E isso deve nos direcionar a um preparo que começa com desapego de coisas que não têm o valor que nós devotamos a elas. Esse preparo, ele deve começar com um estabelecimento de valores adequados. O que de fato é importante? O que de fato nós devemos valorizar? Com que de fato nós devemos nos preocupar? Então a saudade deve nos trazer a essa reflexão. Deve nos trazer a reflexão de que cada cortejo, cada culto fúnebre, cada enterro é um chamado para nos prepararmos, para nos encontrarmos com o Senhor, porque um dia nós estaremos naquele lugar. Este é um ponto. O outro ponto é olharmos a saudade como uma forma de agradecimento a Deus por ter permitido que pessoas tão especiais passassem por nossas vidas, pessoas que agregaram valores, pessoas, em alguns casos, que são responsáveis pela nossa resistência, pessoas que foram geradas por meio de nós, por meio de alguém que perdeu um filho, um amigo, um parente. Todo mundo tem alguém que gostaria, como eu disse anteriormente, que estivesse aqui, que não está mais. Isso traz a tristeza, mas isso traz também este lado positivo, tanto da tristeza quanto da saudade em si, que é o lado da recordação, que é o lado de valorizarmos aqueles que hoje ainda estão conosco e valorizarmos aqueles momentos que nós vivemos com aqueles que não estão mais. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não terminou. A morte não é aniquilação, a morte é separação. Separação deste corpo material do nosso lado imaterial, do nosso espírito, da nossa alma, em relação a este corpo terreno, que volta à terra, da onde ele foi criado por Deus. E o espírito volta para Deus que o deu. Portanto, estejamos preparados, porque um dia todos nós nos encontraremos com o Senhor. E a preparação consiste em crer em Jesus. Crer em Jesus não é simplesmente acreditarmos que ele existe, que ele é bom e que ele é alguém que eu devo ter um apreço e uma admiração. Mas crer em Jesus é se relacionar. Crer em Jesus é estabelecer comunhão, é estabelecer intimidade, é firmar
um relacionamento. Como o apóstolo Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada que exista pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Viva o luto, reflita, mas não deixe que isso te leve a um estágio de desânimo ou de depressão. Canalize isso para o lado positivo e viva a vida, porque enquanto você estiver nessa terra, nós temos a certeza que não nos faltará a provisão, a proteção e a direção daquele que é o nosso bom pastor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.